Então, só resumindo rapidinho, nós vimos muita coisa, não dá para a gente voltar. Hoje a gente vai focar no capítulo 5 e 6. Mas qual que é o propósito, desta carta que foi escrita? Quando a gente está estudando um livro bíblico, quando a gente entende o propósito do livro, fica fácil você compreender as partes do livro. Então, o propósito do livro, vamos juntos? Paulo escreve para... Então, só um minuto. Então, este é o ponto. Paulo está confrontando um grupo conhecido como judaizantes, que era um grupo que havia se declarado convertido a Cristo, mas ainda defendia alguns itens da lei. A gente chama isso de um legalismo seletivo. Ele vai selecionar aquilo que ele quer para impor sobre os outros. Então, eles tinham selecionados, por exemplo, a circuncisão, as leis alimentares e o calendário judaico. E queria que todo mundo que fosse convertido guardasse estas coisas para que pudesse assim ser salvo. Isso é um legalismo seletivo e Paulo escreve uma carta para confrontar. Os Gálatas eram gentios, os Gálatas não eram judeus. Não estamos falando de uma região dentro de Jerusalém, dentro de Israel, da terra de Israel, não. Nós estamos falando de uma região que fica na Galácia, e aqui provavelmente a Galácia do Sul, onde você tem a primeira viagem missionária de Paulo. Então, gentios tinham se convertido, gentios eram pessoas de outras nacionalidades, tinham convertidos a Cristo. E o grande ponto é, convertendo-se a Cristo um gentio, ele precisa cumprir os rigores da lei que um judeu tinha. Porque o judeu tinha as leis deles. Leis dadas até por Deus no Antigo Testamento ainda. Então, o convertido judeu queria impor para o convertido gentil que ele guardasse as leis que classificava, que caracterizava um judeu, que era circuncisão, calendário. Porque quando eu falo calendário é o quê? É os dias, as festas que o Israel tinha. Israel tinha Páscoa, tinha tabernáculo, essa série de coisas. Então, exigir que a pessoa guarde isso, comemore essas festas, para que eles possam ser salvos. Isso é uma prática judaica. Então, a gente tem que estar atento quanto a isso, até mesmo quando a gente pensa que a gente tem que comemorar uma Páscoa hoje. Quando a gente comemora a Páscoa, mas é toda a ceia, não aquela Páscoa uma vez no ano. Eu não estou dizendo que a gente não possa aproveitar a data e fazer alguma coisa. Pode, não há problema nenhum. Mas jamais devemos achar que nós estamos comemorando a Páscoa aí. Porque isso é uma Páscoa judaica, uma vez no ano. Esse calendário passou. Esse calendário passou. Cristo cumpriu isso. E nós comemoramos, então, exatamente a ceia todos os domingos, Então, a imposição sobre o outro de leis que Deus não está impondo. Parece até piedoso, porque você está dizendo, não, viver assim é viver de uma forma legal. É uma forma santa, mais santa. Mas se não é uma lei que Deus impôs, é um erro. A gente tem que obedecer às leis que Deus impôs, não leis que nós achamos. E a gente corre esse risco, porque a gente vai viver num tempo, então a gente tem tradições, costumes nossos, costumes familiares, e que muitos desses costumes deram até certo na criação de filhos, de várias coisas. Mas é simplesmente uma forma de viver, não necessariamente um mandamento de Deus. E aí você olha para o outro, e você quer dizer que o outro tem que fazer exatamente aquilo que você faz, ou que a sua família faz. Então você está impondo para alguém o que Deus não impôs. É tão pecado, e a gente está muito atento, A gente está muito atento de dizer, quando pessoas estão dizendo para o outro, olha, isso não é pecado não, e a Bíblia diz que é pecado. Aí você chama, isso é coisa pecaminosa, como é que alguém pode fazer isso? E de fato, mas às vezes a gente não percebe que é tão errado quanto você liberar coisas que Deus não libera, você proibir coisas que Deus não proíbe. É muito sério. Então, Gálatas é para mostrar isso.
Paulo chega ao ponto de dizer para aqueles crentes dos Gálatas que estavam se acomodando a obedecer essas ordens dos homens. Paulo está dizendo, vocês estão passando de um evangelho para outro. A morte de Cristo foi para que vocês fossem livres. Então esse é o ponto na carta, e a gente viu muito isso, né? Na carta ao longo das 3 aulas que a gente mostrou. Como que Paulo vai rebater isso? O argumento principal, vamos juntos, é que a justificação e a santificação vem unicamente pela fé em Cristo e não por obras da lei. Então, justificação e santificação também vem unicamente pela obra de Cristo, não é pela obra da lei. Naturalmente que na justificação nós somos totalmente passivos. Deus declara sobre nós, Deus afirma sobre nós a justiça de Cristo. Na santificação, Ele trabalha dentro de nós, e nós crescemos em santificação. Então nós agimos por resposta daquilo que Deus está fazendo dentro de nós. Mas tudo isso é através da obra de Cristo. Não é pela lei, não é pelas obras da nossa carne, mas exatamente pela graça de Deus que age em nós. Sendo assim, e que a liberdade cristã, então, deve ser vivida no Espírito, produzindo amor e santidade. O ponto que a gente vai trabalhar hoje é exatamente no ponto de como que a liberdade não vai nos levar à libertinagem. Que todo legalista morre de medo disso. Quando ele ouve você falar isso que eu estou dizendo, ele diz assim, ensina isso para os jovens para você ver o que ele vai fazer. Ele vai começar a fazer um monte de coisa errada. Se você não impor leis humanas sobre ele, ele vai ir à derradeira. Isso é um legalismo, respondendo. Paulo vai dizer, não, se ele entender a graça vai exatamente produzir fruto do Espírito. Ele não vai virar um libertino. A resposta para um libertino não é um legalismo. E a resposta para um legalismo não é uma libertinagem. É sempre o Evangelho. Então, como que ele faz isso? Ele faz isso através desses 3 itens, que é o que está norteando as nossas aulas, né? Primeiro, vamos juntos? A vindicação do seu ministério apostólico. Ele tem que comprovar que ele é um apóstolo, porque ele estava sendo atacado nisso, de que ele não tinha validade para ensinar o que ele estava ensinando. E ele mostra que ele tem sim. Depois, definir e defender a salvação pela fé. Então ele fez todo um arrazoado, mostrando pela Escritura, pela lógica, de que Deus nos justificou pela fé. Isso foi desde Abraão. Desde Abraão, a justificação é pela fé. Quando eu falo desde Abraão, isso vem antes de Abraão também, né? Vem Sete, vem Noé, vem toda a descendência. Mas eu uso Abraão porque ele é onde começa a nação de Israel. Até Abraão, quando Abraão surge, Deus promete, eu vou fazer de você um povo. Isso é graça de Deus. Isso só acontece por obra da fé que Abraão tem de sair e obedecer à ordem do Senhor. Então não foi pela lei. Hoje, principalmente, a gente vai tratar do terceiro ponto aqui, que é definir os limites da liberdade cristã, para evitar a acusação de promover antinomismo. O que é antinomismo? Contrário à lei. Então Paulo vai mostrar para nós que o que ele está ensinando não é uma vida louca, pode viver de qualquer jeito, não é isso. Ele vai mostrar que ele está ensinando para nós que a liberdade cristã é marcada por limites, e esses limites têm a ver com amor ao próximo e amor a Deus, e vem como fruto do Espírito. Então nós vimos a primeira parte, a saudação, nós vimos essa defesa que o apóstolo Paulo fez do seu ministério, nós vimos a defesa da justificação pela fé. Perceba aqui que cada um desses itens é um daqueles pontos lá que eu falei, que foi a forma de Paulo lidar. Então nós chegamos até aqui na aula passada. Hoje a gente vai entrar então no capítulo 5 e no capítulo 6, a vida cristã na liberdade do Espírito. Abra aí Gálatas 5. Hoje o foco é exatamente
numa resposta que alguns pudessem pensar de que Paulo está ensinando uma vida dissoluta. Gálatas capítulo 5. Então, do verso 1 ao verso 12, ele vai lidar com a liberdade da fé que temos em Cristo. Ele está fechando uma sequência de argumentos. Lembra, quem estava na aula passada, que o capítulo 4, ele mostrou para nós que Abraão teve 2 filhos. Um era o filho de uma escrava e o outro era o filho da mulher amada. O filho da escrava era quem? Alguém lembra o nome? Ismael. E o filho da mulher amada? Isaac. Quem é o filho da promessa? Isaac. Como que Isaac nasceu? Por obras de Abraão? Por força que Abraão e Sara, pelos meios simplesmente naturais? Não. Sara era estéril, não podia dar à luz a filhos. Já Deus fez o milagre quando eles já estavam bem velhos, exatamente para que mostre que Ele é quem trouxe a descendência prometida. Já Ismael é uma representação exatamente da ação do homem. Sara olha e diz, deita com a minha serva, tenha filho com ela. Parte da ideia de Sara. Abraão anuia o conselho e nasce então Ismael. Paulo usa essas duas metáforas para dizer, essas duas realidades, melhor dizendo, e ele transforma isso numa alegoria dizendo, o que está acontecendo aqui é o seguinte, esses de Ismael são aqueles que vêm tentando pela lei, são os filhos da escrava. Os da fé são os filhos da descendência prometida. Esses são os libertos. Lembra que chegou um momento em que essas duas crianças estavam crescendo dentro de casa e Ismael caçoou de Isaac, debochava, se levantou contra Isaac. Sara chega para Abraão e diz, olha, o que o menino da escrava está fazendo? Abraão fica com o coração pesado, Deus chega para Abraão e diz, não fica com o coração pesado, despede o menino. Porque ele está em rebelião com o filho da promessa. E aí então ele é expulso da casa junto com a mãe e tudo mais, né? Essa metáfora de Paulo é dizendo, os judaizantes são exatamente esses filhos da escrava. Nós somos os filhos da fé, chamados para a liberdade. E aí o capítulo 5 ele vai falar de liberdade pensando nisso. Ele acabou de falar que nós somos os filhos da liberdade, nós não somos filhos da escrava. Capítulo 5, vamos juntos? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Olha que coisa que você está lendo aqui. Uma das coisas da morte de Cristo por nós foi para que nós fôssemos libertos. Para a liberdade que Cristo morre em nosso lugar. Dentre várias coisas que a obra de Cristo faz à nossa vida, ela nos dá liberdade. Liberdade para quê? Para amar. Liberdade para viver de modo a glorificar a Deus. E aí Paulo usa uma metáfora daqueles dias em que havia escravos. E um escravo, então, era obediente ao seu senhor, ele precisava muitas vezes se dobrar, esse era um símbolo cultural, né? Para que, mostrando respeito, mostrando submissão, que o seu senhor mandasse. Em alguns momentos, até mesmo, na hora de ser levado para a casa do escravo, do senhor, quando o comprava, ele se abaixava, ele amarrava ele. Paulo está dizendo assim, pensa num escravo, e esse escravo, de repente, alguém compra o direito de liberdade dele, porque existia isso, a chamada alforia. Você ia e pagava, se você juntava um determinado dinheiro, você diz, olha, eu quero pagar a minha liberdade. Pronto, comprou a liberdade. Agora ele não é mais escravo daquele senhor. Mas ele para um pouco, sabe de uma coisa? Quando o senhor passava perto dele, ele ia e se dobrava de novo, dizendo, pode me prender, me levar para escravo. Não faz sentido, faz? Faz sentido? Não. Você está pago, você está livre. Paulo está dizendo, como que vocês foram libertos pela obra de Cristo, estão agora se tornando escravos. Vocês não podem se dobrar diante da imposição sobre você de uma lei que Deus não ordena. Perceba quão sério isso é.
Muitas pessoas querem tirar a nossa liberdade, porque ela acha que tal coisa é errado. Aí você diz, mas me mostra na Bíblia. Não, não sei, não está na Bíblia, mas é errado. Sempre foi errado. Não, mas cadê na Bíblia? Então o que a pessoa está fazendo? Tomando a nossa liberdade. Mas não é só a nossa. Isso significa que a obra que Cristo fez para nos libertar, a gente está trocando pela servidão, vivendo de novo escravo. É isso que Paulo está dizendo, então é muito sério. A maioria das vezes as pessoas ficam muito presas a comportamento. Elas estão muito preocupadas com aquilo que elas veem. Se o comportamento foi assim, resolveu tudo. Elas não entendem as motivações por detrás do comportamento, ou as crenças envolvidas nos comportamentos. Um determinado comportamento pode ser pecaminoso ou não, dependendo da crença que está por detrás dele. Pensa, por exemplo, o caso de Paulo. Paulo está lidando exatamente com uma situação envolvendo circuncisão. Ele tem dois grandes líderes junto dele. Um é Timóteo e o outro é Tito. Timóteo, ele é filho de alguém que é judeu com alguém que é gentil. Então ele é misturado, mas ele é judeu por causa de um dos pais. Tito, não, Tito é só gentil. Paulo tem gente que pensa sobre circuncisão, que quer obrigar pessoas a serem circuncidadas. Paulo aceita circuncidar Timóteo, mas Paulo não aceita circuncidar Tito. Parece até incoerência, não parece? Se você olhar só o comportamento, você diria o que de Paulo? Ele está sendo incoerente. Ué, por que circuncidou um e não circuncidou outro? Por que será que quando tem o concílio em Atos 15, Paulo sai do concílio e circuncida Timóteo e não circuncida Tito? O que vocês acham que é a resposta? Isso aí. Timóteo tem vínculos culturais com o judaísmo. A circuncisão para Timóteo é um elemento cultural. Simplesmente por ele ser judeu. Não tem nada a ver com salvação, não tem nada a ver com religião. Pode, não há problema nenhum. Paulo nunca vai pegar um judeu e dizer para ele, você não pode circuncidar o seu filho, isso é errado. Não, por que que não? Por que que não vai dizer isso? Porque isso é uma cultura, não é errado, eles podem guardar os dias deles e tal. O que que eles não poderiam? Achar que eles estavam fazendo isso na dinâmica religiosa de salvação. Quando é Tito, ele é gentil. Se ele circuncidar, por que que você quer circuncidar se você não é judeu? Não, porque assim, só a obra de Cristo não é suficiente, eu tenho que me tornar judeu. Entende? Então a crença é totalmente diferente. Paulo briga, e Paulo não aceita de modo algum circuncidar Tito. Talvez se a maioria de nós tivéssemos esse negócio de, rapaz, é só circuncidar, circuncida, para a briga. Mas não adianta, não é uma prática, é o que aquilo tem de implicação. É isso que Paulo está dizendo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem que ser sábio. Há pessoas fracas na fé. Paulo lida com isso em Coríntios. Pessoas que vão se escandalizar com determinados comportamentos, porque eles tinham uma vida de um jeito e tal, então a gente tem que tomar cuidado para não ser causa de escândalo. Paulo diz isso em Coríntios. Mas a gente tem que tomar cuidado até que ponto nós estamos tomando cuidado para não ser causa de escândalo, ou até que ponto nós estamos nos submetendo a abrir mão da nossa liberdade para alguém que é legalista. Entende? Então, diante de um crente fraco, Paulo diria, rapaz, abre mão dos seus direitos. Diante de um crente legalista que está impondo sobre o outro e dizendo isso é definidor de salvação, Paulo diz, não abaixe a sua liberdade. Porque na verdade o que ele está fazendo é um erro dele.
ele precisa mudar a concepção. Então essas coisas são complexas, incomodam a nossa vida, mas a gente tem que estar atento a isso, tá bom? Paulo está dizendo que Cristo morreu para a nossa liberdade. Liberdade. Sim. Agora, boa parte dos judeus não crê em Cristo, né? O judaísmo, a religião judaísmo, não crê em Cristo. Eles ainda estão aguardando o Messias. Eles estão seguindo essas práticas do Antigo Testamento na expectativa da vinda do Messias. Esses aqui de Paulo eram um grupo, e na época de Paulo tinha judeus que não creram em Cristo e estavam perseguindo a igreja. E tinha um grupo, que a Bíblia chama até da parte de Tiago, que converteu a Cristo, mas queria impor a tradição judaica sobre eles. É esses que Paulo está debatendo, porque com o judeu que nem crê em Cristo, Paulo não tem nem o que conversar. Esses não estavam sabendo separar o elemento cultural daquilo que é evangelho. É porque a gente vive aqui, então está acostumado, né? O dia que você sair do Brasil e for morar no Japão, por exemplo, você vai ter um cristão lá. As práticas culturais é bem diferente. Tem coisas de cultura que é pecaminosa, e é pecaminosa em qualquer lugar. Vai ser pecaminoso em qualquer lugar, no Brasil, no Japão, em qualquer lugar. Porque a cultura foi afetada pelo pecado. Mas há coisas que o princípio vai se manifestar de forma diferente. E aí você vai chegar lá e querer impor para eles as mesmas regras. Eu até entendo alguns pastores que ficam muito empolgados quando eles vão, por exemplo, na Coreia do Sul. E aí na Coreia do Sul, uma das grandes programações da igreja é as orações de madrugada. A igreja lota. Aí muitos voltam para cá e querem impor na igreja, aí a igreja não vai de 4 horas da manhã orar, né? Aí fica bravo, esse povo não ora e não sei o que e tal. Eu não estou dizendo que a gente não possa orar de madrugada, tá? Mas o quanto que isso tem de elemento cultural que a gente não percebe? Lá, eles não têm quase atividade. Um dos pastores muito conhecido meu foi lá, né? Ele até estava compartilhando também isso. À noite não tem programação nenhuma. Eles dormem todos cedo, a maioria, entende? O estilo de vida é diferente. A gente é muito mais noturno aqui. Qual é o horário que mais dá pessoas na igreja? À noite. Aí a gente fica preso a um elemento cultural e achar que se orar de madrugada é mais santo do que orar a tal horário. Não faz sentido, entende? Então o elemento cultural vai estar envolvido nisso. É isso que Paulo está tentando mostrar. A gente tem que estar atento nessa dinâmica. Quando a gente acaba tendo que viver em um outro ambiente, a gente percebe isso. O quanto que nós não somos apenas culturais e brigamos por questões que é apenas cultural. Nós precisamos brigar muito. Por qual questão? Do Evangelho. E é isso que Paulo está fazendo. Paulo está brigando pelos princípios do Evangelho. Volta para Gálatas 5, então. Então foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Verso 2, ó. Eu, Paulo, vos digo, se vos deixardes circuncidais, Cristo de nada vos aproveitará. Está dizendo, se você deixar circuncidar, Cristo de nada tem proveito para você. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Ele está dizendo, se alguém quiser circuncidar, então guarda toda a lei, vai pelo caminho das obras. E aí pelo caminho das obras, Romanos diz, diante de toda a lei, todo mundo seja culpado. Todo mundo seja culpado. Cale-se diante de... Por que teria que guardar toda a lei? Porque, olha o verso 4, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Só tem 2 lugares para você se firmar, ou na graça, ou nos seus méritos, nas suas obras. Guardar a circuncisão, o calendário judaico, a comida, era se sustentar em obras.
Paulo está dizendo, então vocês decaíram da graça. Vocês saíram de Cristo. Se saíram de Cristo, estão condenados, né? Verso 5, ó. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Existe uma justiça. O legalismo quer alcançar a justiça. Ele quer se considerar justo e querer que os outros sejam justos. Existe uma justiça, mas ela é alcançada pela fé, pela esperança que vem da fé. Olha o verso 6, porque em Cristo Jesus, vamos juntos? Nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Perceba, ele está dizendo, não é a circuncisão e nem é a incircuncisão. Judeu que é circuncidado, não tem problema nenhum. Esqueça a sua filiação na circuncisão e confia em Cristo. Quem não é incircunciso, não tem problema nenhum, confia em Cristo, porque não é circuncisão e não é não ser circuncidado, é ter Cristo que é o que resolve a questão da vida. Verso 7, e aí ele vai fazer uma lembrança do passado deles, ó. Vamos juntos? Vós correis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer a verdade? Ele está dizendo, vocês estavam correndo bem, vocês começaram bem. Esse pessoal não começou pelas obras da lei, eles começaram crendo em Cristo. Ele está dizendo, estava indo tão bem, quem é que impediu vocês de continuarem correndo dessa forma? Às vezes as pessoas começam bem a caminhada, mas saem de Cristo para confiar em si próprios, né? Verso 8, esta persuasão de ter mudado de caminho, ó, esta persuasão não vem daquele que vos chama. Não veio de Deus, não veio através de mim, essa mudança aí de rota de vocês. Paulo mostra agora, olha o verso 9, um pouco de fermento leveda toda a massa. O pessoal que cozinha sabe disso, coloca um pouquinho só de fermento lá, afeta a massa toda. É só circuncisão, pastor, afeta a massa toda. É isso que Paulo está dizendo. Paulo mostra agora uma esperança que ele tinha. Paulo tinha uma expectativa de que esta carta que ele está escrevendo, tão bravo com essa igreja, pudesse gerar alguns frutos. Olha o verso 10. Vamos juntos? Confio de vós no Senhor, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Ele está dizendo, eu tenho expectativa, eu acho que vocês vão entender isso que eu estou ensinando vocês. Vocês vão perceber quão grave é ficar ouvindo os legalistas. Mas esses que perturbam vocês, os legalistas, ele diz para eles, eles sofrerão dano. O que Paulo está mostrando aqui? Expectativa quanto à resposta dos crentes, e nenhuma expectativa contra os falsos profetas que estavam ensinando o erro no meio da igreja. A gente às vezes fica muito receoso, né, de ter posições como essa de Paulo. Paulo não ficava achando que esses que estavam distorcendo o evangelho, por princípios, esses aí são mal, apenas gente que não está entendendo direito. Ele está dizendo, não, esses aqui vão ser condenados. Agora, você que está ouvindo isso, está sendo flertado com isso, ele está dizendo, eu tenho esperança que eu estou ensinando a verdade para vocês. Para esses outros, Paulo não estava ensinando não, Paulo está dizendo, eles vão ser condenados. Eles são falsos, eles são lobos no meio da ovelha, e querem devorar. Então essa é uma perspectiva bíblica. Às vezes as pessoas criam conceitos de amor, de igreja, que não é bíblico, entende? O conceito bíblico de Paulo é dizer, olha, quem está perturbando vocês com essas falsas doutrinas, vai para a perdição. Vocês, eu tenho esperança, que vocês ouçam isso aqui que eu estou ensinando. Então, essa é a dinâmica estabelecida. Verso 11. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão,
por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. O que Paulo está fazendo aqui? Esse grupo judaizantes, eles eram opositores de Paulo. Paulo tinha um grupo que não gostava dele e fazia de tudo para difamá-lo. Inclusive, sabe qual que era uma das acusações que Paulo sofria? De que ele estava pregando esse negócio de graça, não precisa cumprir essas leis aí, é para que um monte de pessoas entrassem na igreja e davam oferta para ele. Paulo foi acusado disso. É por isso que várias vezes ele vai dizer, olha, eu não estou em busca de dinheiro, de donativo de vocês. Então, é por isso que tem esse contexto, né? E Paulo era acusado de pregar um evangelho fácil, muito fácil. E dentre várias acusações, sabe o que eles começaram a fazer? Eles diziam assim, gente, para um pouquinho. Ele está inventando essa história de graça, mas ele mesmo é circuncidado. Ele é um cara circuncidado. E lembra que ele circuncidou Timóteo? Então ele diz, não, Paulo é alguém que, ele defende também a circuncisão para aqueles que ele gosta. Daí que ele está usando esse argumento, ó. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, ele está dizendo, ele está sendo acusado de ir contra a circuncisão, e em alguns momentos ele acusava ele de pregar a circuncisão. Aí está dizendo, porém, irmãos, se eu ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Ele está dizendo, perceba que na verdade, a questão é uma motivação errada deles. Eles querem atingir Paulo. Já viu gente assim? Tem gente que já está compromissada com alguma coisa. Ela não gosta de algo, então ela já está contra. Não importa o argumento que a pessoa apresentar lá, ela é contra. Aí ela ataca a pessoa por um argumento que ela concorda com o argumento. Então é isso que está acontecendo. Eles estão atacando Paulo de todos os jeitos. Estão atacando Paulo até por circuncidar pessoas. Paulo está dizendo, perceba que é isso que ele está dizendo. Agora Paulo usa uma palavra muito forte aqui no verso 12. Olha o verso 12. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Rebeldia é um pecado muito grave. E Paulo está dizendo, tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. O que é a circuncisão? Circuncisão é cortar a pele do prepúcio, órgão masculino, órgão sexual masculino, cortar a pelezinha, a pontinha só da pele. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo assim, tomara que cortasse todo o órgão, que ele fosse castrado. É forte, né? É isso que ele está dizendo. Esses que estão querendo impor para vocês, é para cortar o prepúcio, a pelinha, tomara que eles fossem mutilados, castrados. Uma palavra dura, que afeta até a sensibilidade, né, de pessoas. Mas está na Bíblia, inspirada por Deus e Paulo usando isso. Por quê? Porque é algo muito grave o que eles estão ensinando. Então Paulo diz, se é importante mesmo que a pelinha fosse circuncidada, então você deveria castrar. Agora nós vamos então, uma vez que Paulo mostra o valor da nossa liberdade, bate duro em quem condena a nossa liberdade, quem quer tirar a liberdade, agora ele vem mostrar o limite da liberdade. O que essa liberdade faz conosco, né? Afinal de contas, pastor, ok, então entendi, eu tenho que ter liberdade. Deus me deu a liberdade, mas para quê? Agora Paulo vai fechar com essas partes. Verso 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, melhor dizendo. Vamos juntos? Porém, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Ele está dizendo, não pensa que por causa da sua liberdade você vai ficar brigando com todo mundo. A liberdade é exatamente para que você não dê ocasião à carne. A liberdade de Cristo não vai levar você para a libertinagem. Não tenha medo de pregar, de ensinar a graça de Deus para as pessoas. A graça de Deus não vai levar você à libertinagem. Não é isso. Olha lá o verso 14. Porque toda a lei
se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que ele está mostrando? Ele está mostrando que a lei é uma aplicação de um princípio. O princípio da lei é o amor. Daí nós temos amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Aqui Paulo vai dar ênfase no amor ao próximo, porque ele está dizendo da liberdade em relação ao outro. Agora perceba, o que é o amor? O amor é aplicado nos mandamentos. Como é que você ama? É você não falar mal dos outros. Você falou mal de alguém, você não está amando ele não. Amor é não falar mal do próximo, não fazer isso, não fazer... Porque a gente cria um conceito de amor, como eu disse, errado das Escrituras. Paulo está brigando com os Gálatas. Por quê? Porque ele ama. Porque ele ama. E eles estão passando do Evangelho. Então, essa é a condução do amor. Verso 15, ó. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Ele usa uma expressão de pessoa ficar se mordendo, né? Ele está dizendo, às vezes é isso que acontece. Ele está dizendo, a liberdade não é para isso. Não é para que você fique se devorando uns aos outros. Então essa é a ideia que Paulo está trazendo, tão importante dessa história. Agora ele vai mostrar para nós, então, que nós precisamos fazer o que para a gente não viver assim? A aplicação disso, né? Como que a gente, então, tem essa liberdade que vai fazer com que a gente seja servo uns dos outros, pelo amor, que a gente não vai ficar se devorando. Como isso? Verso 16. Digo, porém, vamos juntos? Andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. A guerra carne e espírito é normal de existir. Preste atenção nisso. A guerra entre carne e espírito é normal de existir. A justificação que Deus nos deu pela obra de Cristo não invalida uma guerra que passa a existir. Ao contrário, a salvação que Deus nos deu, a regeneração, sermos nova vida, nos coloca em uma guerra, em um conflito. Conflito com quem? Conosco mesmo. Não é o conflito com o próximo, é o conflito com a gente. Carne e espírito passam a militar. Paulo vai dizer isso, quer ver? Verso 17, porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne. Porque são o quê? Opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Uma vez justificados, nós passamos a vivenciar em nós conflitos de forças antagônicas. Se você não é um convertido, você não tem essa guerra. Você faz as coisas da carne, tranquilamente. Você não se sente incomodado. Você vai vivendo. Vai tocando, vai devorando uns aos outros, vai falando mal dos outros e vai embora. Porque é isso que você quer fazer. É isso que você está pronto para fazer desde a queda de Adão. Desde que você nasce, você está pronto para fazer coisa ruim. As obras da carne. Quando Deus adotou você como filho, Ele coloca em você o Espírito, e agora o Espírito passa a guerrear com essa natureza. E aí você se vê agora num conflito, porque você quer fazer algo errado, mas tem algo que está te prendendo lá contra. E aí está militando. É isso que Paulo está dizendo. Olha que coisa que Deus fez conosco. Deus nos libertou da escravidão da carne. Nós éramos escravos de fazer aquilo que a nossa natureza ordenava. Já viu gente que diz assim, eu não consigo parar de fazer tal coisa, não tem? Ele está dizendo o quê? Que ele é escravo disso. E sim, enquanto nós não estamos em Cristo, essa é a realidade mesmo. Nós somos escravos dessa velha natureza. Mas uma vez que Cristo nos salvou, nós fomos libertos. Nós ainda ouvimos os gritos da escravidão. Faça isso, faça aquilo outro. Mas nós somos livres para resistir. Espírito e carne passam a militar.
Então você que vem aqui hoje, está num conflito interno de coisas que assedia você ao pecado, é assim nesse momento da vida. Nós estamos exatamente num conflito, carne e espírito. Como que você não cai nessas coisas da carne? Paulo vai dizer lá no versículo anterior que nós lemos, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O andar é a ideia de viver, caminhar pelo Espírito. Não é pelas leis, não é pelo legalismo, não é pelas obras. É pelo Espírito que foi dado a nós, por graça, por fé. Ele diz, ande no Espírito. Se você fizer isso, você não vai satisfazer a obra da carne. Só tem um jeito de você ir mortificando esses desejos pecaminosos em você. É andando no Espírito. Alimentando essas coisas do Espírito. Essa guerra se vence com nós fortalecendo o homem interior através dos meios de graça. Como que isso acontece, pastor? Oração, ler a Bíblia, ir à igreja, cultuar o Senhor, cantar ao Senhor. São essas coisas. Mas perceba o quanto que elas estão conectadas. Todo mundo que começa a viver uma vida pecaminosa, você pergunta a ele se ele está orando. Ele vai dizer o quê? Não. Você está lendo a Bíblia? Ele vai dizer o quê? Não. E aí diz, mas eu não tenho força de parar de fazer o que eu estou fazendo. É, porque você está querendo parar primeiro para começar a fortalecer o espírito. Não vai acontecer. É o contrário, para quem já é crente, fortalece o espírito e você não vai agradar a carne. E isso é tão algo contínuo, irmãos, que mesmo você que tem uma caminhada cristã, fortalecendo o espírito, você para de alimentar, você vai começar a satisfazer a carne. Porque não tem neutralidade, lembra? Carne e espírito militam. Está em guerra. Se você andar no espírito, você não vai satisfazer a carne. Mas se você não andar, se você parar, você vai satisfazer a carne. É isso que vai acontecer na dinâmica. Verso 18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas. Aí ele mostra quais são essas obras. Eu não vou entrar em cada uma por causa de tempo. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, vamos juntos? Que não herdarão o reino de Deus. Paulo está pregando um evangelho fácil, como ele era acusado? Não, ele está dizendo, quem pratica tais coisas não herdam o reino de Deus. Então ele não está indo para o conceito que hoje é muito comum da hipergraça. Deus te salvou, você pode ver de qualquer jeito. Não é isso. Paulo está dizendo exatamente, as obras da carne são conhecidas. Todo mundo sabe quais são. Todo mundo as vê. E ele vai listando várias. Ele junta elas em blocos. Ele lida com coisas relacionadas à sexualidade. Ele lida com coisas relacionadas a misticismo, como idolatria, feitiçaria. Ele lida com coisas relacionadas a relacionamentos. Olha lá, quer ver? Gálatas 5, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Essas coisas são obras da carne. Quando você tem isso, você não está andando no Espírito, por isso que isso está ficando forte na sua vida, né? E depois ele entra nas questões relacionadas com vícios que as pessoas têm, bebedices e tudo mais. Olha o verso 22. Mas o fruto do Espírito é. Então ele está contrastando. Mas o fruto do Espírito é o quê? Vamos juntos? Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Lei não proíbe isso. Não tem problema nenhum contra a lei.
Qual é a diferença? Por que Paulo está usando essas duas expressões e por que ele está usando características, né? De coisas da carne, ele lista lá uma série, e características de coisas que vêm do Espírito. Se ele está fazendo esse contraste, comparando as duas coisas, por que ele usa uma palavra diferente? Por que ele usa obras da carne e fruto do Espírito? Por que ele não usa obras da carne e obras do lado de cá? Por quê? O que vocês acham? Me ajudam aí. Obra e fruto. Qual que é a diferença de uma obra e de um fruto? Várias características. Essa é uma boa observação. Uma é plural, obras da carne, o outro é singular, fruto do Espírito, que é isso mesmo. A gente não tem só uma... Não, a gente tem o fruto, aquilo tudo aí é o fruto. Você diz, pastor, eu tenho isso aqui. Não, você tem que ter o fruto. Esse é um aspecto, mas tem um outro. Isso aí. Fruto é consequência. Você ia falar isso também, Jefferson? Não, pode falar. Vai nascer. Isso aí. Que é consequência, é isso aí. Isso mesmo que vocês dois colocaram. Obra a gente faz. Está fazendo. O fruto, você não tem como fazer o fruto. Você tem como cultivar, cuidar, plantar, regar. Mas você faz o fruto? Não, ele vai brotar de coisas que existem. É isso que ele está dizendo. Ande no Espírito, ande. O que você pode fazer? Você não pode fazer domínio próprio. Não tem quando você diz, inclusive, assim, eu não aguentei, já foi, eu não consegui dominar. Você não vai conseguir, você vai conseguir se você andar no Espírito. O fruto nasce. Na aula passada eu usei essa ilustração, ela, inclusive, era essa, se não me engano, do Paul Tripp, no livro Instrumentos na Mão do Redentor. Vou repeti-la, porque alguns não estavam. Pensa você tem uma árvore em casa, você plantou lá e tal. Aliás, esse negócio de plantar lá em casa a gente já desistiu. Monique tem muitos dons, muitas habilidades. Cuidar de planta não é uma delas. E eu também não, mas eu nem tentei, né? E a gente já teve algumas plantas. Essa aqui morreu. Não, Monique, mas é o seguinte, vou trazer uma para você, que essa aí porque precisa de muita água, essa aqui é menos água e tal. Morria também. Não, porque você está colocando pouca água, vou trazer essa aqui e tal. Aí eu colocava muita... Não tem jeito. Ou morre porque colocou muita água, ou morre porque colocou pouca água. Não tem jeito não. Mas pensa você que tem mais habilidades para isso, né? Você tem lá, planta uma árvore, aí está lá, nasceu a árvore e tal. Está demorando a aparecer o fruto. O de goiaba, por exemplo. Você faz, sabe de uma coisa? Eu vou no hortifruti, vou comprar um monte de goiaba, porque vai vir o pessoal aqui na igreja, aqui em casa e tal. Você pega lá a goiaba e grampeia lá no pé e tal. O pé está bonitinho de goiaba. Funciona? Não. Goiaba pode até ficar lá um pouquinho, 3 dias depois está podre. É isso que é esses comportamentos, que muitos desses comportamentos você vai encontrar em descrentes, em alguns momentos. Mas ele não é fruto do Espírito. Ele está só como comportamento lá. E é isso que às vezes as pessoas querem. Por isso que as pessoas muitas vezes dizem, eu não consigo mudar. Porque ela está indo pela obra da carne. Ela está querendo criar um fruto pelas obras dela. O passo é, ande no Espírito. Se envolva com as coisas de Deus. Pratique o que a Bíblia diz, cante louvores, faça isso, seja grato e tal. À medida que você vai fazendo isso, pronto, apareceu esse monte de fruto na sua vida. À medida que você está regando, cortando as folhas, podando, o que aparece? O fruto. O fruto. Essa é a ideia. Tá bom? Verso de número 15, não, verso 24. E os que são de Cristo Jesus, vamos juntos? Crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. Se tem uma coisa que a obra de Cristo fez, foi nos dar liberdade, foi, mas foi nos matar. As nossas paixões foram crucificadas
com Cristo. Então a gente pode dizer, mas eu quero isso. A Esther está naquela fase que às vezes ela fala assim, mas eu não quero dormir agora. Eu falo, tá, filha, mas a vida não é querer. Eu quero, mas o querer está errado. Não é o querer ser o que vai determinar a coisa aqui. Às vezes a gente esquece isso. Mas na vida cristã, o nosso eu foi crucificado com Cristo. Por isso que a Bíblia diz, aquele que não negar a si mesmo, não tem como me seguir. Essa liberdade que Deus nos deu, nos libertou de nós mesmos. Nos libertou de viver em prol da gente mesmo, de termos o nosso eu no centro. Não sei se a minha colocação vai estar de acordo aqui, mas eu penso, igual o senhor usou o termo que a Monique não consegue adubar a planta de acordo, ou regar. Só daquela planta, o fruto do Espírito. Mas eu gostei da ideia, é o seguinte, eu penso assim que nós como crentes no Senhor Jesus, uma das formas assim, que eu penso assim, da gente cultivar a nossa vida cristã, num sentido de frutificação, de dar fruto, eu penso que deveria estar sempre presente na nossa mente aquele texto sobre a onisciência, a onipresença de Deus. Eu pensei o seguinte, que toda vez que a gente esquece desse ponto aí, que Deus está presente, Ele está vendo tudo que a gente está fazendo, aí você corre o risco de atrasar essa parte aí, né? De dar o fruto. Não sei se eu estou correto na minha aplicação aqui. Porque se você está ciente de que Deus está presente ali, você não vai ficar dando bobeira, né? Sim. Igual, e muitas coisas têm afetado a igreja, ou até mesmo o indivíduo, né? Nesse sentido aí, às vezes o cara fala, não, será que Deus está aqui? Ele esquece. Nós esquecemos, facilmente esquecemos isso aí. Sim. E passamos a dar mau testemunho. Sim. Né? Eu acho que tem duas coisas aqui. Eu não sei. A onipresença de Deus sempre deve estar considerado. Mas eu diria mais, eu diria a nossa união com Cristo. Por quê? Porque a gente pode, nesse mesmo argumento, e é válido o argumento, mas a gente pode virar um legalista. Em que sentido? Eu só estou obedecendo porque eu estou com medo do que Deus está me vendo fazer. Então o meu coração não muda, mas muda o meu comportamento. Já viu criança está bagunçando muito, o pai diz, fica quieto, menino. Ele fica. Quieto. Ele está quieto só de comportamento, né? Ele parou de bagunçar. Mas diante de Deus ele está sem pecar? Diante de Deus. Aquela criança sentada emburrada. Bom, pessoal? Não, por dentro ele está bravo, irado. Então, tem algo mais do que eu só não pecar porque Deus está vendo. Porque eu só passo a ter um Deus com medo. Eu tenho que parar de pecar porque Deus está vendo, mas porque Cristo está em mim. E Ele pagou o preço por mim. Tem um amor maior. Então eu obedeço a Deus porque eu o amo. Um filho nessa condição que eu ilustrei, ele tem que chegar ao ponto de dizer, eu vou obedecer o meu pai porque eu amo ele. Entende? É o passo mais difícil. Mas é isso que Paulo está ensinando, que é pelo Espírito. E não só pela obra da carne. Então, a dinâmica de que Deus está vendo faz todo sentido. Mas a gente tem que lembrar que Deus não só apenas está vendo. Aquele que morreu na cruz do Calvário está ligado a nós. Não, porque de princípio, eu entendi bem essa parte aí. Não, mas é ênfase. Sei, mas se desconsiderar a outra parte, muitas das vezes aquilo que se manifesta em termos do fruto, está falando muito sobre o fruto aqui, dá a entender que parece que o cara não está muito unido, não. Pois então. Entende? A pessoa que é leigo, por exemplo, ele entende que ele não está muito unido, não. Pois então, por isso que é a questão de ênfase, presbítero. Pega o ponto, a questão de ênfase. Só que pessoas que obedecem a Deus só por medo, eles não vão para o céu. Entende? É isso que é o ponto. Obedecer a Deus é a exigência. Como que eu posso obedecer a Deus? Por medo ou eu posso obedecer a Deus pelo amor?
Qual que é o ponto de salvação? Pelo amor. Vamos pensar pessoas que estarão no inferno quando Jesus voltar. No inferno eles vão estar obedecendo a Deus de um certo sentido, porque o Senhor é o Senhor do inferno. Vai mandar eles para o inferno e eles vão para o inferno. Mas eles não estão indo pelo amor ao inferno, por obediência a Deus. Eles estarão lá irados com Deus, bravos com Deus, obedecendo a ordem de Deus de estar lá, mas com ódio de Deus. Então só obedecer por medo não resolve. Entende? A obediência a Deus tem que ser convicto da união que nós temos com Cristo. Paulo diz assim: como que eu posso pegar o meu corpo, que agora é de Cristo, e unir ele a uma meretriz? Ele está dizendo, quando eu pego o meu corpo e tenho uma relação sexual ilícita, por exemplo, não é só o fato de Deus estar vendo. Eu estou pegando um corpo que pertence a Deus e colocando em união com alguém que não pertence a Deus. Percebe a união mística com Cristo? Então isso vai além dele estar vendo. Também está vendo, mas vai mais profundo, ele está dentro de você. Eu estou pegando algo que pertence a Deus e colocando lá. Quando eu penso assim, a gente passa a ter mais medo de pecar. Porque eu não estou usando algo que é meu. Qual que é a tendência da gente pecar? A gente acha, não, é meu mesmo, eu faço o que eu quiser do que é meu. Não, não é mais meu. Cristo pagou o preço. Ele é dele. E eu não posso pegar aquilo e colocar lá. Então eu não estou discordando da ideia da onisciência, mas eu estou mostrando assim um ângulo mais profundo disso, que é a nossa união com Cristo, que é o que gera o amor. Volta lá para Gálatas para a gente fechar, senão vai ter que ter aula 15. Gálatas 6, ó. Gálatas 6. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, lembra? Ele acabou de falar do fruto do Espírito e falou da obra da carne. Tá, e aí? E se alguém for surpreendido praticando obras da carne? Como que a gente vai lidar com isso? Vós que sois espirituais. Por que espirituais? Você que está andando no Espírito. Faça o quê? Corrigi-o com o espírito de brandura. Então a primeira ação que essa fruto do Espírito vai fazer com que a gente está relacionando com cristãos que estão alimentando a obra da carne, a gente precisa corrigir. É uma ordem. Não pode deixar sem correção. A correção não é baseada em um rigor nosso. É baseado na ação que Cristo fez. Ele foi liberto, então é apontar para Cristo. Corrigi-o com espírito de brandura. Então você não vai condená-lo, você vai corrigi-lo. Se ele é filho de Deus, ele vai ouvir a correção, vai se santificar. Então a expressão corrigir e a expressão brandura tem que estar junto. Às vezes as pessoas tiram essas duas coisas. Às vezes as pessoas corrigem, mas não tem brandura nenhuma. E às vezes as pessoas dizem, não, eu sou muito amável e tal, e não quer corrigir. Não, as duas coisas estão juntas. As duas coisas estão juntas. As pessoas têm que sentir o peso do pecado delas e têm que sentir o peso de amor e redenção que há em Cristo. Então Paulo apresenta essas duas coisas. Mas olha agora, e você que acabou de corrigir, guarda-te para que não sejas também tentado. Ele está dizendo, e cuidado para que você também não seja tentado. Não pense você que porque você está andando no Espírito e aquela pessoa está andando nas obras da carne, você chegou lá e corrigiu ela, que você não está susceptível a amanhã você estar praticando a obra da carne. Porque a guerra que tem naquela pessoa é a mesma guerra que tem em você. O que aconteceu com ela é que ela parou de alimentar o Espírito, então ela está brotando nela as obras dela, da carne. E você que está andando no Espírito, se você parar, vai aparecer também as obras da carne. Por isso que ele diz, vai lá, corrige com brandura e guarda-te para que você também não venha praticar isso. Cuidado. E é muito comum no reino de Deus
Você corrigiu alguém e passa um tempo você cometeu aquele pecado. Aí aquele que foi corrigido e não aprendeu, ele vira e diz, aí, falou de mim, mas está fazendo pior. Tudo errado, né? Aquele que está fazendo pior é porque não atentou para a advertência bíblica. Mas eu não posso deixar de corrigir com medo de dizer, vai que acontece comigo. Não, Paulo está dizendo, você corrige, você se busca guardar. Essa tem que ser uma realidade correta. Por que isso? Porque a gente percebe que alguém peca contra Deus, não é porque ela é pior do que a gente é tão ruim contra eles. Estou falando de quem está no reino agora, né? Todos nós que temos o Espírito conosco. Aquele que tem o Espírito e está pecando, ele em si não é pior do que a gente. A matéria é quase igual. A questão é que ele parou de alimentar um lado, então nós precisamos estar atentos quanto a isso. Paulo lida com essa dinâmica. Verso 2, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então ele vai lá e leva a carga do outro, ajuda ele, porque às vezes as pessoas só chegam para alguém depois que ela caiu, lambuçou no pecado. Os passos todos estavam sendo dados e a pessoa viu e não fez nada, não foi lá, não conversou com ele, nada. Ele está dizendo, levai as cargas, chega junto, é isso que ele está dizendo. Verso 3, porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Percebe que Paulo sempre está batendo no legalismo. Se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, ele está enganado. Mas prove cada um seu labor, então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Verso 6. Então o amor, né, a liberdade do fruto do Espírito, gera mudança de vida, fruto do Espírito e obra da carne, gera amor para com o crente, e agora mostra como que a gente lida com pessoas. Verso 6, que nos instrui, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instruiu. Ele está dizendo, existe um princípio, aquele que se dedica a ensinar a Bíblia a você deve fazê-lo participante das coisas boas. Ele está trazendo coisas boas para você. Ele condenou os falsos profetas, mas ele está dizendo, e você está fazendo o que com os verdadeiros profetas que ensinam? É dever tratar bem, receber bem, cuidar daqueles que estão instruindo. É isso que ele usa aqui no verso 6. Verso 7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então, se ele está ensinando, semeando no reino, ele vai ceifar isso. E você está semeando na vida daquele que está ensinando a verdade, você vai ceifar. Ele está combatendo aqui aquela acusação de que Paulo estava ensinando simplesmente para ganhar dinheiro das pessoas. Ele está dizendo, não, existe um princípio, que aquele que ensina deve ser bem cuidado, sim. É isso que ele está dizendo. Verso 8, porque se semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção, mas se semeia para o Espírito, como colherá a vida eterna. E não, vamos 9, vamos juntos? E não nos cansemos, porque a seu tempo ceifaremos e não desfalecemos. Tem gente que diz assim, eu estou cansado de fazer o que é certo. Paulo está dizendo, não cansemos disso. No tempo certo a gente colhe. E às vezes essa colheita vai acontecer só na eternidade. Você não pode cansar de fazer o que é certo. E às vezes a gente cansa. Porque a gente faz e não tem recompensa aqui. A pessoa não retribui. Paulo está dizendo, não cansemos de fazer o bem. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, verso 10, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Então ele diz, a gente tem que fazer o bem a todas as pessoas, mas principalmente os da família da fé. Tem uma diferença em como você trata crente e como você trata descrente. Tem que amar o próximo, tem, mas existe uma hierarquia de prioridades nas coisas. Se você tem só um determinado recurso, você precisa ajudar alguém, só dá para ajudar uma pessoa, e tem um cristão e um não cristão, você tem que ajudar o cristão. Primeiros da família da fé. Primeiros da família da fé.
E aí Paulo fecha com o texto que a Angélica leu hoje. Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que vos querem vos ostentar na carne, esses vos constrange a vos circuncidades, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Ele está dizendo, esses judeus aí, na verdade, estão fugindo da perseguição. Então eles querem agradar, pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Pensa no legalista, o cara é legalista. Ele guarda a lei? Guarda coisa nenhuma. Ele fala dos outros. A podridão está lá no coração dele. É isso que Paulo está mostrando. Verso 14, mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Essa é a frase final para me fechar. A cruz de Cristo fez com que o mundo esteja crucificado para mim, e eu para o mundo. Não é a circuncisão que fez isso. Não é o calendário judaico que fez isso. Não é as obras. É a cruz de Cristo. E aqui esbarra naquela pergunta que eu estava fechando com o presbítero Samuel. Quando eu entendo a cruz de Cristo, o que eu tenho em relação ao mundo? Ele foi crucificado para mim. Eu morri para o mundo. E o mundo morreu para mim. Quando é que eu percebo isso? Quando eu olho só para Deus como Criador? Não. Quando eu olho para Jesus na cruz do Calvário. É o amor de Deus que nos constrange a não pecar. Se você é capaz de pecar olhando para Cristo crucificado no seu lugar, nada mais é capaz de fazer você não pecar. Percebe? É o amor que nos constrange. Vamos orar? Oh Deus, obrigado porque de fato nós estamos em Cristo e isto faz toda a diferença. Obrigado porque o Senhor nos deu o Espírito Santo que propicia a nós tudo o que é necessário para que o fruto brote. Por isso nos ensine, Deus, a andarmos no Espírito. Nos ensine a bebermos das coisas do Teu reino. Nos ensine a ler a Tua palavra. Nos ensine a orar. Nos ensine, ó Deus, a gastar tempo com as coisas do Senhor. E quando isto entrar em nós, o que sairá de nós é exatamente os efeitos do Teu Santo Espírito na nossa vida. Nos dê, ó Deus, a graça de desfrutarmos da liberdade que temos em Cristo, para que nós possamos fazer isso de uma forma a amarmos uns aos outros. E nos ensine, ó Deus, a corrigir aqueles que estão dando vazão à carne, aqueles que estão sendo libertinos nas suas práticas, e nos preserve, ó Deus, de cairmos. Cada um de nós aqui, ó Deus, somos capazes de cometer coisas terríveis. Por isso nos ensine a sermos humildes e dependentes de Ti, para que nós não venhamos a ser causa de tropeço para o Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém.